Olá, esse é o podcast Pode Fé, eu sou Flávio Torres e nós hoje estamos aqui com a Nicole. Sempre foi um desejo nosso trazer aqui um jovem ou um grupo de jovens para que a gente pudesse juntos conversar alguma coisa a respeito do reino de Deus. Infelizmente, não conseguimos ainda trazer um grupo de jovens, mas trouxemos aqui a Nicole, uma jovem que eu tenho certeza que tem muito a transmitir para aqueles que estão assistindo o podcast. Nós gostaríamos de conversar um pouco sobre tudo isso, mas antes nós gostaríamos de conhecer a Nicole. Gostaríamos que você falasse um pouco, Nicole, a seu respeito, quem é a Nicole e o coração da Nicole, como que tá e como é a alegria de estar aqui também nesse momento conosco. Obrigada, pastor, por essa oportunidade de estar aqui hoje. Prazer, meu nome é Nicole. Eu sou filha de Deus, sou cristã, tenho 20 anos. Trabalho, estudo, sou influenciadora digital nas horas vagas e espero aqui trazer para os jovens uma perspectiva diferente a respeito de Deus, a igreja, a juventude, porque muitas vezes tem alguns tabus, algumas coisas que não são faladas, para que a gente possa edificar a vida de outras pessoas. Beleza, beleza. Como aqui é um podcast de crente, por isso chama Pode Fé, nós vamos ler um texto bíblico, está em Salmo 119, versículo 9, e o texto diz assim: como pode o jovem manter pura sua conduta? Aí é uma pergunta. E o salmista, logo em seguida, ele mesmo traz a resposta. Ele diz: vivendo de acordo com a tua palavra. Qual que é a palavra aqui? A palavra de Deus. O que acontece, Nicole? Esse podcast ele não tem como objetivo fazer uma entrevista. A nossa ideia aqui é bater um papo sobre um tema. Nós queremos conversar um pouco sobre os jovens, porque eu, até como pastor, às vezes nós temos muita dificuldade de compreender como a gente vai movimentar esse grupo de pessoas, fazendo eles entenderem que, embora eles sejam jovens, eles fazem parte de um projeto que não é um projeto para jovem, e não é um projeto para adultos, e não é um projeto para crianças, e não é um projeto para velhos. É um corpo que se movimenta com vários membros, e esses membros têm idades diferentes. Só que no movimentar desse corpo, a sensação que eu tenho tido durante os anos em que eu apacento é que os jovens eles têm uma certa dificuldade de se envolverem no processo da comunhão do corpo. E aí nós preferimos, ao invés de tentarmos entender isso, foi mais fácil durante um tempo separar os jovens, né? Então você tem uma sensação de que os jovens andam numa caminhada paralela. Às vezes eu paro e fico pensando, é como se nós estivéssemos no deserto, eu fico imaginando, né? O povo de Deus andando ali no deserto, né? Aí vai a caravana dos adultos, né? A caravaninha dos jovens junto dos adultos, os mais velhos um pouco atrás, e os jovens assim um pouquinho mais longe, com quem diz, esse povo não tem nada a ver com eles, né? Eles não são parecidos comigo. E, na verdade, quando a gente fala de povo de Deus, de corpo de Cristo, a gente precisa entender que não pode haver esse distanciamento. Até porque eu percebo que esse distanciamento vai fazendo com que o jovem perca a capacidade de absorver a experiência. Aí eu queria ouvir você um pouco já agora também sobre isso, e depois sobre o que os jovens passaram para você aí Ah, dentro sim. dos pedidos que eles te enviaram. Em questão do jovem e dessa geração um pouco mais experiente, vamos dizer assim, da igreja, a gente vê o caso de Paulo e Timóteo. E Timóteo era um jovem. Sim, E aí Paulo fala para ele, né? Ninguém te despreze pelo fato de ser jovem. A palavra também vai dizer, jovens, vocês são fortes. Então, a juventude da igreja é o que alegra, né? A igreja. anima. Sim, as emoções dos jovens são muito fortes. A gente tá com lá na igreja uma galera muito grande de adolescentes. Então, eles são muito apaixonados, eles são muito intensos. As emoções estão à flor da pele. Só que tem a imaturidade, Sim. né? A gente não tem essa experiência que a pessoa que tá lá na frente, ela tem. Então, nós temos a vontade, temos a paixão. Mas, às vezes eu acho que falta, porque a gente tenta dividir jovens, adultos, né? Sim. Essas caravanas que o senhor falou. Só que a gente precisa do ensinamento dos mais velhos. É um legado que é passado. A gente precisa ouvir, a gente precisa ser ensinado. Só que quem tá mais experiente, que às vezes tá mais cansado, precisa do vigor de quem tá jovem. Então, às vezes, eu acho que precisa de uma caminhada ali junto, um discipulado, sabe? Sim. Quem ensina e quem tá apto para fazer, para aprender, para se desenvolver nesse ministério. Mas você não acha, Nicole, aí a gente está conversando aqui sobre um Uhum. tema, e aí são
não é uma discussão mais aprofundada, mas é um bate-papo em que a gente precisa ter ele inicialmente para depois a gente se aprofundar, quem sabe mais no futuro, sobre como resolver esse dilema. Porque realmente, embora a gente esteja falando aqui meio que rindo, ele é muito sério o problema, Sim. né? Olha só o que acontece. Isso ficou tão grave que hoje a gente começa a perceber que existem igrejas preparadas só para jovens, não é? Aí qual o risco que você corre? Você corre o risco de você ter uma igreja infantil, não é? Quando eu falo infantil é porque ela não tem a experiência do adulto que já passou por um caminho, por uma jornada, por experiências, né? E eu percebo que, com o passar do tempo, de forma muito sutil, esta é uma ação do inimigo. Porque qual é a ação, qual é o propósito do inimigo quando ele separa quem tem experiência para transmitir de quem precisa receber experiência para seguir? Quando ele faz essa separação, ele fragiliza o rebanho, ele fragiliza o povo de Deus. Por quê? Porque a experiência de quem já passou por lutas contra este inimigo, vamos dizer assim, precisa ser transmitida para os jovens. Porque se eu fosse um soldado e eu recebesse um recruta, vamos dizer assim, eu vou usar uma linguagem do exército, o que se entende quando você recebe um recruta que chega dentro do corpo militar é que aqueles que estão ali com mais experiência, ou um sargento, ou o comandante daquele batalhão, vai trabalhar para gerar naquele recruta que chegou uma experiência para uma provável guerra, Sim. certo? Nós não vamos numa provável guerra, nós estamos numa guerra, certo? Então, se nós estamos numa guerra, e essa guerra ela é violentíssima, é uma guerra espiritual, no mundo espiritual e que tem fragilizado o mundo natural, porque nós vimos uma geração fragilizada porque não sabe como vencer no mundo espiritual. Então, ele não consegue ser preparado para vencer o mundo espiritual, logo, ele é frágil no mundo natural, porque a força do natural vem do espiritual, e assim ele não consegue resistir ou combater as astutas ciladas do inimigo. Então, o que o inimigo foi fazendo? Aos poucos, ele foi separando o jovem do adulto, o imaturo do mais maduro, para que, com o passar do tempo, você vai gerando uma igreja fragilizada e que não tem mais animosidade de guerrear. Ele aceita ficar apenas no estado de estar conforme está. Há uma conformação. Então, isso é muito preocupante. Por isso que a gente decidiu fazer esse podcast, para conversar um pouco sobre isso. Porque esse primeiro bate-papo, ele vai despertar a gente a começar a pensar. Porque a gente precisa pensar. A gente não precisa só seguir como está, achando que porque está indo, está certo da forma que está indo. A gente precisa pensar em como a gente pode parar para reorganizar isso e fazer agora uma correção para a gente poder vencer essa guerra. Sim, e essa questão dessa fragilidade, ela gera uma crise existencial no jovem. Porque um jovem que não é corrigido, que não é ensinado, porque não se abre para isso, ele não sabe quem ele é, né? Como é que ele vai seguir a Jesus se ele não sabe qual é o caminho, se ele não sabe qual é a verdade? E desde quando eu crio conteúdo no Instagram, a pergunta que eu mais recebo é: como é que eu faço para descobrir o meu chamado? Como é que eu faço para descobrir o meu propósito, né? Os jovens também me perguntam: eu não sei o que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer se eu não sei o que Deus mandou eu fazer? Porque às vezes o jovem tá ali, ele tá meio perdido, né, de como agir no corpo, e ele acha que é agir como aqueles mais experientes estão agindo, ali no púlpito, ali cantando, mas esse é um propósito, cada um tem o seu em Deus, mas nós precisamos entender a nossa identidade como jovens. Para que nós fomos chamados? Para sermos filhos de Deus. Então, o jovem, ele precisa ser ensinado a entender que todos os dias ele é filho, que todos os dias ele é parte do corpo e que ele age estando ali e cooperando, no servir, no ajudar um líder, no ajudar o pastor, em algumas questões assim, em ser um exemplo. Então, o jovem ele tem que sair, às vezes, dessa posição que o inimigo nos coloca, de frágeis. Você vai falar, mas você é jovem. Mas você vai fazer isso, mas por quê? Né? Quem é você? E aí, é nessa pergunta do inimigo, quem é você? A gente teve até uma série na igreja sobre Sim. identidade, que o inimigo coloca dúvidas no jovem. E ele acaba saindo do caminho. Porque ele não entende que ele é filho de Deus, ele não entende que ele foi escolhido, ele não entende todas essas questões. Então, eles vão acabando se desviando do propósito, se desviando
do porquê eles foram chamados, porque eles são fortes, porque eles são escolhidos, são amados por Deus. Então, acho que uma questão que deve ser colocada assim na igreja é sempre apontar o caminho, né, para o jovem e mostrar quem ele é em Cristo. Porque às vezes o jovem fala, eu sou estudante, eu sou trabalhador. Não, isso é o que você faz. Mas e quem você é no corpo? Quem você é como cristão? Então, são essas questões que o inimigo tem trabalhado, né, dividindo a igreja ali entre mais velhos e mais Sim. novos, e às vezes acaba trazendo muita confusão para a cabeça do jovem. Sim, eu confesso para ti que, como pastor de igreja, a gente deita todo dia, a gente fica pensando. Na verdade, nós deveríamos deitar e dormir, porque é para isso que a gente deita. Mas a gente acaba deitando ali e começa a meditar. Meu Deus, como que a gente vai conseguir fazer essa geração entender que o que eles fazem é uma coisa e o que eles são como corpo e como filho de Deus é outra coisa? Embora as duas andem associadas e eles têm que se manifestar como filho de Deus no que eles fazem, eles não podem viver só pelo que eles fazem. Eles precisam se envolver como corpo para deixarem o reino de Deus se movimentar também na produção do serviço que o reino necessita deles. Só que o que eu percebo assim, Nicole, e aí você como jovem pode me dar esse feedback. O que acontece? A sensação que dá é que isso é o resultado da família. A sensação que eu tenho é essa. O que aconteceu com a paternidade? A paternidade se tornou paternalismo. Então, o que acontece? Os pais não permitem que os filhos façam. Eles entregam para os filhos pronto. E você não consegue gerar experiência em quem não faz. Você só gera experiência em quem faz. Quem recebe pronto, consome. Só quem faz desenvolve experiência no que está fazendo. Então, nas famílias que eu convivo, eu percebo que os pais entregam tudo pronto aos filhos. Então, eles já se acostumam dentro de casa a receberem tudo pronto. Eles não fazem. Quando eles vão para a igreja, a sensação que eles levam, ou o entendimento que vai na mente, é que lá vai se replicar, e na verdade replica. Porque a primeira igreja é a família, a segunda comunidade maior é a outra família. Então, o que acontece na primeira família, replica na segunda família. Então, se você tem uma geração que recebe tudo pronto em casa, quando ela vai para a família maior, ela quer receber tudo pronto. Então, lá também ela não quer fazer. Ela quer que os adultos que estão lá, que são uma, vamos dizer assim, uma figura dos seus pais, preparem tudo e esteja tudo pronto para eles. Aí nós estamos errando e aí a gente precisa, é meu entendimento, botar um pé na porta, parar, chamar todo mundo e dizer, vem cá, viver em comunidade é entender que tudo é responsabilidade de todos. Não existe um grupo fazendo e um grupo consumindo. Existe um corpo fazendo tudo em unidade para um propósito comum. Então, eu entendo que vai chegar uma hora, e é necessário que seja urgente, em que a gente comece a conversar com os jovens sobre esse potencial que eles têm, esta força que leva a experiência a se movimentar. E aí, à medida que essa força movimenta essa experiência, ela vai também recebendo essa experiência para ela dar continuidade a esse movimento quando vierem outros. Se a gente não parar para fazer isso, o que é que a gente vai começar a ter? E é o que a gente está começando a ver agora. Eu escrevi sobre isso esses dias. A gente começar a ter uma apartheid no meio da igreja, não é? Uma separação, jovens e velhos, e como se velhos, jovens não fossem ficar velhos nunca. Né? E aí, velhos imaturos, inexperientes, porque a idade não define uma maturidade. O que define a maturidade é como você desenvolve o que você foi chamado para fazer dentro do propósito. Então, Nicole, eu penso, e aí é um pensamento meu, que está na hora da gente parar para refletir causas que são mais nobres. E esta é uma causa nobre. A gente precisa começar a conversar com os jovens sobre isso. Não é sobre vocês receberem para consumir, não é sobre vocês receberem algo pronto, é sobre como fazer junto algo que é comum para nós. Sim, isso é muito importante, porque se a gente for pensar a longo prazo, como vai ser a igreja de amanhã, né? Porque nos últimos tempos, vários homens de Deus, mulheres de Deus estão deixando a terra e fica aquele legado, né? Agora é a nossa hora de dar continuidade a um trabalho que começou há muito tempo. E tudo geralmente está ligado à questão da paternidade com Deus.
né? Às vezes a gente tá igual aquele filho, teve a história do filho pródigo, saiu, quis voltar pra casa do pai e tal, só que tinha aquele lá que tava em casa. E aí ele tava esperando tudo pronto, né? Como o senhor falou. Ele tava ali, mas era como se não tivesse, porque quando o filho pródigo volta pra casa, ele fala assim: "Ah, mas há quanto tempo eu tô aqui? Eu não recebi festa, eu não recebi isso ou aquilo". E o pai falou: "Mas você tava aqui, né? Tudo estava à sua disposição, você poderia ter feito e você não fez". Então, às vezes tem até uma postagem do senhor sobre isso, e a gente vai pra consumir um culto. Sim. Porque a gente entendeu, às vezes, até da nossa casa, né? Às vezes tem esse erro, não é corrigido, às vezes os nossos pais têm essa ideia. E não é porque eles são os nossos pais que eles são perfeitos. É comum É errar. comum. E querem proteger, né? Sim, às vezes a gente vai na ideia do que o outro falou, né? Eu vou pra igreja pra ser abençoada. Eu vou pra igreja pra Deus me dar a minha bênção, pra Deus fazer isso por mim. Eu vou pra igreja pra ouvir os louvores que eu quero que cante. E a gente não entende a real paternidade de Deus, por ter um reflexo de paternidade que não é o mais excelente, que é o de Deus, né? A gente não pode comparar o Comparar. homem com o Senhor. E essa foi uma questão muito difícil para mim na minha adolescência, ver Deus como pai. Nunca vi, né? Eu me converti numa igreja mais conservadora, digamos assim. Então você sempre vê Deus como uma pessoa autoritária, Um velhão brava. branco sentado no trono, com uma marreta na mão Exatamente. para bater no déficit na hora que falhar. Então, esse Deus que a gente vê como um velho, como uma pessoa autoritária, por que que ele vai se importar com o jovem? Né? Por que que ele vai se importar com aqueles que são iniciantes na fé? Então, às vezes, chegou um momento que eu ia pra igreja porque eu tinha medo de não ir pro céu, mas não porque eu senti o amor de Deus. E às vezes acho que o jovem vai pra consumir porque ele não entendeu ainda e não conheceu o amor de Deus. Porque às vezes não conheceu o amor de um pai, Sim. então é difícil conhecer o amor do Pai Celestial. Porque em João capítulo 1 vai dizer sobre a nossa identidade. A todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, tem o direito de ser chamado filho de Deus, né? Somos adotados por ele. E aí eu percebi que eu tive que passar por uns processos com o Senhor. E isso é complicado, porque o Senhor vai quebrando isso que a gente vai achando. Então, quando eu falei, não, o raso não dá mais, eu acho que eu tenho que ir mais fundo. O Senhor foi tirando coisas e mostrando coisas que estavam no meu coração, porque às vezes o jovem fala assim: ah, eu não vou pra festa, ah, eu não faço nada de errado. Mas tem aqueles cantinhos, Sim. sabe, que a gente vai limpar a casa porque aqueles cantinhos sujos que precisam ser transformados ainda. Então, Deus é um bom pai, ele nos ama. Ele não nos ama pelo que a gente faz, por a gente estar ali na igreja, não é por isso. É porque nós somos a nossa identidade. Mas se nós não nos conhecemos, não entendemos o amor de Deus por nós. E não é porque Deus nos ama também, que talvez não foi assim comigo, mas existem casos que o pai dá tudo que o filho quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E às vezes a gente acha que Deus vai ser assim conosco, né? Ai, Deus não me respondeu, não vou mais pra É igreja. porque essa confusão do paternal com paternalismo, ela é realmente uma coisa que precisa conversar. Porque qual é a ideia que o filho tem? É que o pai tem a obrigação de dar. E o pai nem sempre vai dar porque o filho entende que ele tem a obrigação de receber ou de dar porque ele precisa receber. Porque o pai, ele consegue enxergar fora da bolha do filho. E muitas vezes, olhando de fora dessa bolha que os filhos estão, os pais percebem que o filho, naquele momento, ele não está habilitado, apto, ele não vai saber conviver com aquilo. E à medida que você não gera nele a responsabilidade da busca do servir, da busca do participar, da busca do estar envolvido, porque essa palavra que eu uso, ela parece ser chata, mas eu repito ela quase em todo lugar que eu converso com as pessoas. Gente, quando eu falo em família, quando eu falo em comunidade, seja ela em que nível for. Não tem como você viver de forma comunitária se você não entender que tudo é responsabilidade de todos. Isso é tão importante que se você não vive isso na família, você não vive isso na igreja e você não vive isso na cidade em que você está. Então, olha só a dimensão do problema. Nós estamos falando de uma geração inteira que, se não entender o propósito de viver em comunidade familiar, religiosa,
de munícipe, Na entendeu? sociedade. De sociedade, isso tudo vai ser degradado. Nós vamos ter um futuro horroroso, porque você vai ter um ambiente onde todos entendem que nada é responsabilidade de ninguém, entendeu? E aí as coisas vão ficando soltas. A sensação que eu tenho, Nicole, e aí depois disso aqui a gente vai para as perguntas que os Sim. jovens fizeram aí, a sensação que eu tenho é que a gente realmente precisa parar. Sentar todo mundo. Sabe aquele dia que a família senta? Dizem, gente, vem cá, vamos sentar aqui, porque do jeito que tá, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa chegar no lugar. Então eu estou falando isso como igreja, né, como pastor de uma comunidade. Porque o que seria lindo? O que seria lindo? Árvores maiores, árvores menores crescendo, árvores menores nascendo, e todo mundo na mesma floresta, com o mesmo propósito de produzir frutos, folhas e tudo aquilo que é necessário para uma grande floresta ser e cumprir o propósito para o qual ela existe. Então, a igreja precisa ser assim. Nós não podemos ter a divisão de um nicho de plantas aqui, um nicho de plantas ali. Isso é enfeite. Nós não somos enfeite, entendeu? Nós não somos enfeite, nós somos um corpo produzindo de forma comum para um propósito que é maior até do que a gente. Então a gente não pode começar a viver separado. A gente não pode começar a ter os jovens fora dos trabalhos em que os adultos estão. A gente precisa voltar a viver novamente como um único povo, como um corpo, de modo que se cumpra o propósito de Deus por meio da igreja. Sim, acho que isso é muito importante, caso dê pra fazer lá na igreja também, de sentar realmente como família e falar, olha, eu não tô gostando disso. Ou o jovem falar, nossa, eu tô incomodado, eu gostaria de ajudar de tal forma, porque é importante para ter um alinhamento de propósito. Porque meus pais já foram líderes de jovens e muitos jovens não tinham os pais cristãos, não tinham os pais na fé. Ou às vezes um pai e uma mãe novo convertido e às vezes não sabe como orientar. Então, às vezes a igreja vai ter que acolher e falar, não, agora nós vamos caminhar juntos. Quem tá mais na frente dos jovens, pegar aquele que tá chegando e falar, não, vamos caminhar. E para entrar já nas Nos perguntas assuntos dos aí. jovens, perguntaram para mim, vou perguntar para o senhor, Não, qual, tranquilo. qual Você pode é, responder, fica à vontade. qual é o perigo do jovem não ser cheio do Espírito Santo, o jovem não ser cheio de Deus. O perigo é que você está exposto, né? Porque qual é o conceito de enchimento? O conceito de enchimento é que você, para encher, precisa esvaziar. Você não enche algo que já está cheio. Então você precisa esvaziar. Qual é a dificuldade que eu vejo muitas vezes do jovem se encher? É que ele é intimidado sobre isso. Ele é intimidado. Eu às vezes percebo que o inimigo trabalha na mente do jovem para intimidá-lo a fazer essa busca. Porque ele se sente até envergonhado, às vezes, de fazer essa busca. É uma sensação que eu tenho. Então, é uma coisa que precisa ser buscado, porque o risco é grande. Porque se você não está cheio de Deus, você está vazio de Deus. E se você está vazio de Deus, alguma outra coisa vai lhe encher. E aquilo que lhe encher, aí é o que eu digo sempre: aquilo que governar sua mente será o senhor do seu coração e governará suas emoções e assim as suas ações e as suas práticas. Sim, e o perigo também é a questão de que a gente precisa estar cheio do Senhor para fazer as coisas por Ele, né? Ter essa Autoridade e perspectiva. legalidade. E no começo a gente falou sobre a questão do jovem ser cheio de alegria, de nossa, eu quero fazer, eu quero ir. E esse é o problema do jovem, ao buscar a Deus. Empolgação é diferente de estar cheio de Deus, né? Não, também tem a questão do sentimento emocional. Como jovem e qualquer outra pessoa tem um vazio do tamanho de Sim. Deus. E às vezes você acha que deve preencher aquilo com uma sensação. Então, ano passado eu passei por uma fase assim com o Senhor que eu tive muito do experimentado sobrenatural de Deus. Só que teve uma hora que eu fazia tudo que eu tava fazendo antes e não sentia nada. E às vezes o jovem pensa, mas eu não senti um arrepio. Mas o Senhor não falou comigo, eu não tive um sonho, não tive uma visão, um anjo não apareceu no meu quarto. Ah, mas isso aí era bom se fosse assim, né? E aí ele para de buscar, sendo que era pra continuar. E algo que eu aprendi com o Espírito Santo é que a gente não sente ele pra achar que ele está conosco. A gente busca ele todos os dias com a certeza de que ele está. Então, o perigo de não estar cheio e às vezes achar que está
é que você para de buscar e acha que ali tá bom. É porque emoção, a ação emocional e a ação espiritual, elas são muito parecidas. Uma pessoa emotivada ou emocionalmente tocada, ela também se arrepia. Às vezes pode ser um arrepio emocional e não um arrepio espiritual. Então, Sim. estar cheio de Deus é muito importante, que vocês fiquem sempre cheios de Deus, porque isso é bom. E outra pergunta que um deles fizeram, mas eu sempre recebo essa. Como ter constância? Como ser constante na leitura da palavra? Como ser constante na oração? Como ser constante indo para a igreja? Assim, olha, tudo que você elege como importante, você pratica. Se eu parar de beber água, eu morro? Sim ou não? Sim, Então, tomar água é importante para mim. Então, eu não posso parar de beber água. Uma pessoa que conheceu Cristo e que quer ser constante, ela tem que colocar isso como algo do topo da sua lista. A minha relação com Deus não pode ser uma relação sazonal. Não pode ser a relação do dia da necessidade. Não pode ser a relação de quando eu estou triste. Não pode ser a relação de quando eu acho que eu vou ter que ter tempo para isso. Não pode ser a relação que eu escolho o dia para ela acontecer. Então a constância passa pela importância que você dá à sua relação com Deus. Eu vou dar um exemplo. Eu já fui jovem, já fui adolescente, isso faz um tempo, né? Mas eu ainda tenho registros, vamos dizer isso. Pensa comigo, um jovem, um adolescente, principalmente, conhece uma menina, ele se apaixona, e quando ele se apaixona por aquela menina, qual é a constância em que ele quer estar com ela? o tempo inteiro, O né? tempo inteiro. Isso eu estou falando um menino, mas a menina vice-versa. Na minha época, até para desligar o telefone era chato. Desliga você, não, desliga você. Então, é mais ou menos por aí. Então, o que acontece? Aquilo que a gente realmente ama, aquilo que realmente movimenta o coração da gente, que enche a nossa alma e cheio do Espírito Santo, apaixonado por Deus, a gente começa a pensar, isso é uma prioridade para mim. Então, não, você não vai ser retilíneo. Não vai acontecer todo o tempo. Você vai ter baixas, você vai ter altas, você vai ter baixas. Isso faz parte da nossa história. O que não pode acontecer é uma desistência, um abandono. Todas as vezes que você sentir que a relação esfriou, se aproxima dele novamente. Diz, pai, eu estou sentindo que a gente não está mais do jeito que estava antes. E eu não sei como fazer para voltar a ser como era antes, porque eu não sei mesmo. O senhor sabe, eu tenho limitações de um filho. E o Senhor tem todo o amor de um pai que vai além daquilo que eu entendo. O Senhor pode me abraçar novamente para me sentir novamente o carinho da tua presença, mas aí você precisa abrir o coração e se deitar no colo dele, como um filho se entrega a um pai no dia em que ele está com um problema. Aí a gente volta para a paternidade humana, em que os filhos já não têm mais essa relação com os pais. Quais os filhos que sentam com o pai e dizem, pai, hoje eu não estou legal. Eu hoje estou passando por um problema assim. Meu coração está aflito. A minha alma está angustiada. Eles se fecham para os pais, humanamente falando. Logo, isso se repete na relação paternal com Deus. Eles se fecham para conversar com o pai Sim. também. E aí eles pensam que a relação com o pai é só a busca de um dia em que eu tiver uma necessidade, uma dor grande. Eu peço para ele botar um remédio. E não é assim. Para você ter constância, precisa ter uma relação contínua, todos os dias, todo o tempo, toda hora. Sim, exatamente. E eu falo para algum deles que é fazer sem vontade, Uhum. né? Às vezes a gente acha que vai acordar, nossa, que vontade de ler 10 capítulos da Bíblia hoje. Aham. A gente não acorda assim. A gente tem uma luta contra a nossa carne, porque nós somos corpo, alma e espírito. Às vezes uma luta contra a nossa mente, que tá Sim. cansada, que tá angustiada. Então, tem até uma experiência que fizeram com jovens, eu não sei se foi aqui no Brasil, que eles não conseguem fazer a mesma coisa, por exemplo, ler a Bíblia, durante 21 dias seguidos. A maioria desiste no meio do caminho, às vezes para, às vezes volta. E tem uma experiência também que aquilo que você faz durante esse período de tempo, você consegue fazer para o resto da vida. Então, eu tenho entendimento do que eu preciso. Não é eu tenho que fazer. Eu preciso ler a palavra. É dar uma motivação para isso também. Eu preciso aprender mais de Deus, eu preciso caminhar com Ele. Porque como é que eu vou conseguir prosseguir? Então, para o jovem, a lição que eles podem aprender é não conseguir hoje. Então, amanhã tenta de novo. Hoje não deu certo, amanhã vai tentando.
Porque Deus não vai te reprovar por causa disso. Ele não vai te condenar e falar, não quero mais você não, vai embora. Que menino some da minha vida que eu não quero mais você. Então, às vezes, você vai orar e você fala assim, Deus, não tenho o que dizer não sei o que falar hoje. Sim. Mas Mas você isso tá não ali. acontece só com jovens, É, acontece com todo mundo que tem sim, um relacionamento com Deus. Acontece com adulto, acontece com idoso, acontece com todo mundo. O que acontece? A sensação que a gente precisa, que a gente tem, o- é que se a gente não conseguiu naquele dia, Deus se afastou de modo que não vai querer mais estar com a gente. E não funciona assim, né? Deus está sempre disponível. Todas as vezes que a gente se inclinar para buscá-lo, ele está disponível para nos abraçar. A parábola do filho que vai embora, eu costumo dizer que eram dois filhos pródigos que ele tinha, um em casa e um fora sim. de casa. Então, assim, era um pai com uma família muito problemática. O pai não tinha problema. O problema era que os filhos não entendiam o amor do pai. Nem o que estava em casa, nem o que estava fora de casa. Então, essa questão de você não dar certo hoje, não acertar hoje, não significa que o pai não vai lhe abandonar. Gente, se você pega uma criança e começa a colocar para ela andar, você já viu criança andando os primeiros passinhos? Você já Sim. deu os seus primeiros? Então, quando uma criança levanta, ela começa a dar seus primeiros passinhos, ela dá Cai. passos, né, desconexos e ela cai. E aí o que é que o pai faz, a mãe faz? Corre lá e segura, põe de pé, limpa ali. Gente, você imagina se um pai humano que tem suas maldades pode fazer isso, imagina Deus, que é um pai tão generoso. A ideia não é que o pai quer que você caia sempre, mas o pai entende que você pode cair, que você pode falhar, que você pode não dar certo hoje, mas você sim pode dar certo amanhã e o futuro pode ser lindo com Deus. Sim, continuando aqui nos questionamentos deles. É, essa foi mais de uma pessoa me mandou como não ser influenciado pelo mundo. Olha só, o mundo, nem tudo que tem no mundo é ruim, né? Por exemplo, Sim, chocolate é uma maravilha, né? Mas eu não posso comer muito, porque senão a minha glicose sobe. O que acontece, gente? É, como é a pergunta mesmo? Eu acabei me envolvendo aqui, indo de uma coisa que eu me lembrei, mas vamos lá. como não ser Ah, influenciado tá. pelo mundo. A ideia é assim, olha, influenceiro influenciado passa muito por como você está preparado, né? Por isso que você tem que estar cheio de Deus. Por isso que você tem que estar envolvido com pessoas experientes que vão transmitir para você passagens de vida, histórias de vida que elas tiveram, que vão ser para você de repente um exemplo, né? Vai ser um exemplo, senão eu não vou fazer isso, porque um dia alguém me falou que dessa forma não funciona. Nós estamos numa época de mídia, de muita influência mesmo, de muita informação. Então, não ser influenciado hoje é muito difícil mesmo. Mas o que a gente precisa fazer? Se eu tenho convicção de quem sou, se eu estou estabelecido com uma identidade em mim, se eu estou firmado em algo que creio, se estabeleceu em mim um reino, e este reino ele rege as minhas ações e as minhas práticas, o que eu preciso entender é que tudo que vier que seja contra este reino, eu tenho que rejeitar. Aí parte de mim está preparado para esta batalha, que é de resistir ao mundo estando no mundo. Quando o reino de Deus se estabelece em mim, a identidade paternal está registrada em mim. Qualquer coisa que venha de fora, que possa ferir, atingir, danificar aquilo que já está estabelecido em mim, eu luto para que ele não alcance o objetivo. Vou te dar um exemplo aqui para a gente passar de volta aí. O meu corpo tem células que resistem as células que vêm A a vírus, a doenças. bactérias, a vírus e tal. As células têm convicção de qual é o seu papel. Sim ou não? Ela Sim, tem. Então ela está convicta. Qualquer ser estranho que entra, ela vai agir. ela vai agir, vai se posicionar. O que eu vejo às vezes é que falta posicionamento. Eu posso ouvir uma pessoa sobre um tema ou sobre um pensamento que ela tem diferente do meu, mas ouvi-la não significa concordar com ela. Eu não preciso discutir com ela, entrar num climão de briga, vamos dizer assim, mas eu posso dizer para ela, não, aí é o seu pensamento a respeito da sua cosmovisão, mas não é o pensamento que está estabelecido em mim pelo reino de Deus, do qual eu faço parte. Então, você não precisa se afastar daquela pessoa, mas você precisa fazer ela respeitar aquilo que está estabelecido em você.
Aí você começa a ser influenciador ao invés de ser influenciado. Sim. E é uma construção diária, né? O inimigo, ele nunca vai vir com um banquete todo preparado. Ele vem aos pouquinhos. Então, ele vai te dando fome. Você vai olhando para o mundo, para os jovens do mundo, para as pessoas que estão lá e estão alegres, estão se divertindo, e você fala: Ah, eu não sou feliz assim. Sendo que você tá vendo uma perspectiva de um lado, né? Ah, eu não tô assim, acho que seria legal, não tem nada a ver. A frase do jovem hoje é isso, né? Sim. Ah, não tem nada a ver, não tem problema. Eu sei me comportar. Mas você também tem que conhecer os seus limites. Um dia a gente estava debatendo com os adolescentes e falando sobre as notícias que têm acontecido ultimamente, as Olimpíadas, e teve a história de uma jovem que ela se converteu ao cristianismo e tal, ela começou a pregar o evangelho. E ela, talvez por conta própria, ela foi para países onde esse cristianismo era perseguido e começou a evangelizar. Ao estar ali por muito tempo, agora ela se converteu a religiões que são extremamente contrárias ao cristianismo e hoje ela já condena aquilo que ela seguia. Por que ela foi influenciada? Eu vou te explicar rapidamente. Um menino do Islã, por exemplo, ele leu o Alcorão até os 12 anos 20 vezes. Ele leu o Alcorão 20 vezes até os 12 anos. Nossos jovens não leem Bíblia. Então não tem como você se alimentar ou se você se fortalecer de um nutriente que você não se alimenta dele. Se eu quero ter resistência à gripe, eu preciso me alimentar de frutas ou de um alimento ou de uma vitamina que me dê resistência ao vírus da gripe, certo? Se eu não quero ser influenciado pelos nutrientes do mundo, vamos dizer assim, pelas bactérias do mundo, eu tenho que estar com a minha imunidade espiritual alta. Como que eu gero uma imunidade alta espiritual? É num relacionamento com Deus. Como que eu me relaciono com Deus? Leitura da palavra, oração, jejum e consagração. Nós não temos essa cultura alimentar saudável. E se nós não temos essa cultura alimentar saudável, nós vamos ser influenciados. Sim, e tem a questão de não só ler a palavra, mas viver a palavra. Sim, Porque quando eu tinha 15 anos, meu sonho era estudar num instituto federal que tinha ao lado da minha cidade. E aí, era um ambiente que eu sabia que para o cristão era bem pesado. E eu conhecia a palavra. Eu sabia, se você me perguntasse várias coisas, eu saberia responder. Mas eu acho que naquele momento eu ainda não vivia a palavra. Porque a gente tem essa visão do Deus autoritário, do ir pra igreja, a gente faz as coisas que acha que é certo. E o inimigo, ele vem atacando na mente. Então, se você não vive a palavra, às vezes você não vai saber debater. Por exemplo, Jesus. Ele foi tentado no deserto pelo inimigo, mas ele respondeu com a própria palavra. Então, às vezes, o jovem é atacado. E foi um ano que eu quase deixei o Senhor, porque eu comecei a pensar, nossa, acho que isso da palavra não é bem assim. Acho que o que as pessoas falam na igreja não é bem assim. E eles vêm com a questão do feminismo, da sim. militância, e eles falam de uma forma que realmente cativa o jovem no mundo. Ele acaba sendo influenciado. Ele pensa, as pessoas falam, né? E eu ouvia de professores: ah, a igreja não presta, a igreja condena as pessoas, a igreja não abraça, isso começa a entrar. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai se desviando da verdade, mesmo sabendo que tá aqui, e não vive de verdade. E acaba respondendo também aquela outra pergunta, o problema de não estar cheio. Porque quando você não está cheio, realmente qualquer caminho vale, né? Qualquer coisa, qualquer direção você tá lá. É isso aí. Tem mais alguma coisa aí? Ah, o que fazer na geração em que tudo pode? Acho que a gente acabou É porque respondendo assim, ó, isso. essa questão da geração do tudo pode não é o nosso caso. Sim. Porque a igreja aceita todos, mas a igreja não aceita tudo, certo? O que a gente precisa entender é que a geração que tudo pode não é a geração de Deus, certo? Então, a geração que tudo pode é a geração que não conhece Deus.
A geração que tudo pode é a geração que não é cheia do Espírito Santo. A geração que tudo pode não é a geração que se alimenta da palavra. A geração que tudo pode não é a geração que ora, que jejuma, que consagra. A geração que tudo pode é uma geração que está perdida, mas que precisa ser encontrada pela geração que está cheia, pela geração que tem relacionamento com Deus, pela geração que tem identidade, pela geração que sabe o que é a sua paternidade em Cristo, por meio de Cristo. Então, qual é o nosso desafio, né, numa geração que tudo pode? É não se tornar uma geração semelhante a ela. Nós não temos que sair do mundo. Jesus disse na sua oração: Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo, que o Senhor cuide deles aqui. Enquanto eu estive com ele, eu o fiz, e assim Jesus encerra um diálogo ali. O que acontece conosco é que a gente precisa entender que quando a Bíblia diz que a gente é sal da terra e luz do mundo, a gente tem uma responsabilidade com isso. Qual é o papel do sal? Às vezes a pessoa pensa, não, o sal é só para temperar. Mas um papel importante do sal é que ele traz sede. Qual é a sede que esta geração separada da que tudo pode gera na que tudo pode? Essa geração que foi separada é um sal que dá sede para a geração que tudo pode a ponto de atraí-la? Ou essa geração ela está muito parecida que aqueles que tudo podem acham que a gente é muito igual a eles e que não vale a pena eles virem para cá? Aí é que está o perigo. A gente precisa entender que, como sal, a gente precisa gerar sede nessa geração. E essa geração vai sentir desejo de estar conosco à medida que eu tenho tanta sede de Deus que eu amo Ele de forma tão grande que tudo que eu faço, Ele está refletido em mim. Aí alguém uma hora vai perguntar, mas que sabor tem isso? Que você saboreia com tanto prazer, que você fala com tanto amor. Aí essa pessoa vai querer provar do que você, com tanta alegria, saboreia e fala com tanto amor. Por que que o jovem se sente atraído para fora? Porque a geração que tudo pode celebra com vigor, com prazer, com gozo aquilo que tudo pode, enquanto que a geração separada não faz da mesma forma. Muitas vezes faz retraída, sem o mesmo vigor, sem a mesma alegria de saborear o que está vivendo. Muitas vezes contestando se isso é bom ou se não era melhor aquele outro. Essa falta de convicção, essa dúvida. E o inimigo entra nesse espaço. Quando ele entra, ele começa a fazer com que essa geração separada não atraia a que tudo pode e comece a migrar para que tudo pode. E a igreja, no desespero de manter muitas vezes essa geração que deveria ela mesma ter vigor para se separar, começa a criar muros para tentar não deixar ele pular para o lado de lá. Aí o que é que a gente faz? A gente começa a criar ambientes parecidos com o ambiente da geração que tudo pode. Por quê? Porque eu tenho que gerar para eles um ambiente parecido com o ambiente de lá, para eles não quererem ir para o ambiente de lá. Quando, na verdade, não deveriam ser os ambientes que deveriam nos fazer desejar estar separados. Mas quem está no ambiente. Mas quem está no ambiente. Entendeu? E tudo está se encaixando do que a gente falou no início sobre a paternidade de Deus, Sim. Porque o jovem às vezes ouve um não, e Deus não cria filhos mimados, cria filhos amados. Sim. Então até o não de Deus, tipo, não pode, você não precisa disso, ele nos poupa de algumas situações que não são necessárias passar. Acho que todas as perguntas já Cumprimos foram, a missão. mas com uma pergunta minha para o Sim. senhor, qual seria o maior ensinamento que o senhor teria para passar para os jovens, para a gente poder mudar essa geração e realmente cumprir aquilo que está na palavra que o senhor deixou para nós? Olha só, Nicole, nós nunca vamos conseguir ser realmente aquilo que Deus sonha que sejamos se em nós não houver um amor sacrificial. Porque o amor de Deus por nós é sacrificial. O grande desafio do jovem é entender
que ele precisa fazer e viver um amor sacrificial. O amor sacrificial que eu estou falando não é o de cortar a carne por Jesus. É o de você pegar tudo aquilo que o mundo propõe e queimar como oferta a Deus. Como que isso acontece, pastor? Quando eu digo eu posso, mas eu não quero. Eu estou livre para fazer, porque eu não sou escravo, eu sou filho, mas por amor ao meu pai, eu sacrifico esse desejo, porque ele se sacrificou por mim, na figura de Cristo. Quando isso acontece, a gente tem um povo fortalecido, grande na fé, e que vai influenciar o mundo e que vai mudar uma geração. Todo mundo, seja de forma coletiva ou individual, todos que um dia desejaram mudar o mundo, mudaram para um amor sacrificial, por meio de um amor sacrificial. Jesus tivesse morrido não de forma sacrificial, nós não teríamos antes e depois de Cristo. Se os jovens eles querem mudar essa geração, eles precisam ir viver este amor sacrificial. Não é o amor, não é a decisão imposta por uma denominação ou por um uso ou por um costume. Negar a si mesmo. É negar a si mesmo, porque esse é o chamado. Quem quer vir após mim, pega a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. A ideia do negar a si mesmo é entender que nós estamos numa estrutura totalmente corrompida pelo pecado. Como nós estamos num mundo totalmente corrompido por ele. Mas ainda que a nossa alma esteja numa natureza corrompida, o nosso espírito está em Deus. E o espírito em Deus vivifica a alma, de modo que gera nela uma capacidade generosa, poderosa de resistir a toda a tentação do inimigo. Da mesma forma que quando nós nos movemos para o mundo, nós nos colocamos no meio do mundo e nós temos todas as possibilidades que o mundo pode dar e toda a liberdade de usufruir dele, seja de forma pública ou de forma escondida, muito bem camuflada, oculta. Mas nós estamos tão cheios de Deus e nós amamos tanto Deus. Este amor sacrificial nos fez tão transformados que ainda que a nossa carne e sangue, ainda que a nossa alma doa, a gente prefere passar pela dor, mas passar para Deus, sabendo que Ele merece aquilo que a gente está fazendo. Quando a gente deixa o Espírito Santo estabelecer em nós essa consciência, porque tudo passa por uma consciência na mente. Quando isso está estabelecido na mente, a gente não deixa de ter vontades, a gente não deixa de ter desejos, mas a gente entende que se não forem dentro daquilo que Deus estabeleceu, não é necessário. Nossa, muito bom, pastor. Olha só, pode falar. Só para concluir aqui minha fala, às vezes o jovem não entende a liberdade que ele tem em Cristo. Sim. E às vezes vaga o mundo, só que acaba voltando porque entende que não é tudo isso que eles falam. Então, digamos que aqui fosse uma bebida que não nos convém. Aí o mundo pode falar, então vocês são escravos dessa sua religião, desse Cristo, desse Jesus, mas na verdade somos livres. Porque nós podemos beber, Sim. mas não precisamos disso. Para sermos felizes, né? O que nós precisamos é de Jesus. Então, que a nossa consciência como jovem, obrigada por estar aqui, Amém. Que seja sempre de que algumas coisas nos são oferecidas, mas não é porque nos oferecem que nós precisamos. Beleza, Nicole, muito obrigado. Esse podcast, ele é um pouquinho diferente, a gente não faz entrevista, a gente bate papo, às vezes eu converso um pouco mais, a minha esposa não está aqui, quando ela está presente, às vezes ela dá os toques na canela aqui e vai chutando. Mas graças a Deus pela sua vida, eu agradeço a Deus pela vida dos jovens que participaram, que mandaram as perguntas. A minha mensagem final para vocês é que vocês não desistam de ser aquilo que Deus sonhou para vocês. Não deixe que o mundo destrua o sonho que Deus tem por vocês, para vocês, por meio de vocês. Deus tem um grande projeto com essa geração e o inimigo sabe disso. Por isso que ele está criando muitas estratégias para tentar afastar você de Deus. Mas permaneça firme. Tenha este amor sacrificial no seu coração. Um dia, tudo isso vai passar e nós compareceremos perante o Senhor e perante Ele.
nós receberemos a coroa da justiça que para nós está reservada. Amém. Nicole, Deus abençoe. Muito obrigada. Muito obrigado por ter vindo, por atender aqui o convite. Eu quero agradecer a você que está assistindo esse podcast. E se Deus permitir, até a próxima. Deus te abençoe. Amém.